Fala rapaziada, tudo bem? Vamos começar mais uma videoaula sobre o livro Vanderlei Messias Cardoso, o livro Geopolítica e Geografia Política. Então essa série vai ser uma série de 3 vídeos, tá? Porque como o assunto é muito extenso, então a gente vai fazer uma série de 3, finalizando com debate teórico no período interguerras, tá? Vai ser uma síntese, porque é um assunto muito grande, então a gente vai fazer uma síntese daquilo que a gente pode pensar para a prova de amanhã. Vamos lá. Então, geopolítica, ele começa já a partir desse momento, ele começa falando, o autor, Vanderlei, começa falando da importância e do surgimento da geopolítica. Essa geopolítica, que por sua vez foi fundada pelo autor Kästlin. Ou seja, a geopolítica ela é um subproduto da geografia política. Nesse sentido, a gente pode observar que a geopolítica está dissociada da própria geografia política. A geopolítica nasce na geografia política, mas ela não se abastece do ponto de vista epistêmico da geografia política. Embora em muitos momentos a gente vai observar que a própria geopolítica está trabalhando com os conceitos da geopolítica, tá? Mas elas, no decorrer desse debate, que o autor vai dizer, elas vão ficar dissociadas, mas é importante entender que a geopolítica, como subproduto da geografia política, bebe fundamentalmente das suas fontes, das suas bases epistemológicas da geografia política, e já no início o autor já trabalha com essa proposta, só que a geografia, aliás, a geopolítica, ela tem um caráter muito mais prático, né? Enquanto ciência, ela trabalha com emergências, trabalha com a praticidade, trabalha também com métodos empíricos, tá? Então, continuando, ele vem dizendo, Vanderlei, que o Kästlin toma como base a ideia de Ratzel, né? A ideia de um Estado como organismo territorial, ou seja, reduz o Estado a um organismo do tipo biológico. Então, o que o Kästlin vai dizer, esse autor, né, que foi o fundador da geopolítica, segundo o professor Vanderlei? Então, o que ele vai dizer sobre a questão do organismo territorial de Ratzel? Essa era a ideia de Ratzel, de trabalhar o Estado como um agente modelador do território, como um agente determinante nas relações sociais, nas relações jurídicas, em todas as relações que regem, que perpassam fundamentalmente pelo poder. Essas relações que perpassam pelo poder estão centralizadas no Estado. Ratzel acreditava que o papel do Estado era determinante na produção territorial, na produção do espaço. E, contrapartida, alguns autores diziam o seguinte, que já era o contrário. Quem determinava a produção do espaço e a produção do território era exatamente a sociedade, não o Estado. Mas, para Ratzel, o autor trabalha fundamentalmente com a questão do Estado, ou seja, o Estado tem um papel determinante na formação e no ordenamento jurídico do território. Por isso que mais tarde a gente vai ver aqui o chamado determinismo territorial. Então, continuando, seguindo a mesma ideia, o mesmo raciocínio, o autor também vai trabalhar a ideia de unificação da Europa sob a tutela da Alemanha. Então, essa seria a ideia fundamental de Ratzel, trabalhar, né, a unificação da Europa sob a tutela da Alemanha, ou seja, já fazendo uma alusão, já fazendo uma projeção do imperialismo alemão. Projetos nacionais, outra coisa importante que a gente tem que entender, rapaziada, projetos nacionais como projetos de expansão, projetos nacionais com expansão internacional, marca o imperialismo no contexto geopolítico, o capitalismo como força motriz, ou seja, os projetos nacionais das nações que eram, na época, potências, nesse período de 1919 a 1939, né, esse período, basicamente, foi marcado, segundo o autor, por projetos nacionais de expansão internacional, ou seja, os países que já se configuravam como potência, como agentes hegemônicos do capital, eles se lançam, né, em busca de matriz energética, em busca de commodities, como a gente chama hoje, em busca de ampliar o seu território. Eles vão, né,
vão se lançar nos mares, e a partir desse lançamento dos mares a gente vai observar a anexação de territórios, né? A corrida imperialista no sentido de anexação de territórios. Vamos ver, por exemplo, a Alsácia-Lorena sendo anexada, né, no combate da França e da Alemanha. Nós vamos ver, por exemplo, colônias britânicas sendo, um exemplo da Índia na Ásia sendo anexada, né, a Índia sendo colônia da Inglaterra, e outras colônias também ao redor do globo terrestre. Tá? Então, seguindo os projetos nacionais, como eu já falei, em 1916, Lenin já apontava o caráter imperialista da Primeira Guerra Mundial. Com o final da guerra surgiria a repartição do mundo e a redistribuição das colônias e, por consequência, a influência do mercado financeiro internacional, como é o caso da formação de trust e cartéis, que no caso ocorreu com grande frequência na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos. Então, o que Lenin já dizia? Que essa corrida imperialista, né, em 1916, Lenin já dizia isso, segundo o próprio autor aqui, ele já dizia que essa corrida imperialista vai desencadear o processo de imperialismo no mundo. E esse imperialismo é marcado fundamentalmente pelo período de guerras, né? Como nós podemos observar, a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, né? Segunda Guerra Mundial, 1918 a 1939, né? Aliás, 1944. Então, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram instrumentos também de um projeto imperialista, né? Sendo que nesse projeto imperialista nós podemos observar pela história o processo de vitória de países que se tornaram hegemônicos, né? Que antes mesmo, inclusive os autores já dizem, antes mesmo disso já eram até mesmo imperialistas, como é o caso dos Estados Unidos. Isso apenas ficou mais evidente após a Primeira Guerra Mundial e, sobretudo, a Segunda Guerra Mundial, quando termina em 44, tá? E aí esse projeto de expansão, como eu falei, ao mesmo tempo que ele é um projeto de expansão, ele é um projeto imperialista, capitalista, né? E aí o que vai marcar esse processo imperialista, segundo o autor, são disputas de vizinhança e consolidação de impérios, como o caso da Inglaterra, que procurou colônias para a expansão da Revolução Industrial. Como eu falei, alguns países eles conseguiram ter um número de anexação de territórios muito grande, de expansão colonial muito grande. No caso da Inglaterra, ela não teve uma envergadura muito grande, como, por exemplo, outros países. A Alemanha também teve grandes dificuldades para anexar os seus territórios, né? Só na Segunda Guerra ela já teve um certo êxito, mas depois esse êxito foi freado pela própria ação dos Estados Unidos, né? E dos países que estavam aliados aos Estados Unidos. E aí a gente observa também o seguinte: essas conquistas territoriais que nós estamos falando, de anexação de territórios e ao mesmo tempo também de projetos políticos imperialistas, né? Isto significa que esses projetos eles estão fundamentalmente abarcados na questão de anexação de territórios, né? Como foi citado o caso da Índia, que era uma colônia inglesa, a Guiana Francesa aqui na América Latina como uma colônia muito forte da França, né? Nessas conquistas territoriais, como já disse, mas reiterando, elas fundamentalmente estão ancoradas em ações militares, né? Ou seja, os projetos imperialistas eles são em grande medida também projetos militares, não é verdade? Então, ou seja, um imbricamento de ações econômicas e políticas são fatores determinantes no processo imperialista. Falar de imperialismo é falar, antes de ações militares, segundo o autor Vanderlei, falar de ações econômicas e políticas. Tá? Outra coisa importante, antes da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha já é uma potência. Os Estados Unidos também já era uma potência. Então, isso fica muito mais evidenciado, muito mais cristalizado após a Primeira Guerra. Embora a gente saiba que, como a gente vai ver aqui no decorrer, os Estados Unidos se configuram fundamentalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, que é onde eles vendem muitas armas para os países que estão envolvidos na Europa. A Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, com o desfecho da Primeira Guerra Mundial, ela sai arrasada, e aí o Tratado de Versalhes vai mostrar isso, né? Na distribuição e nas cláusulas que foram colocadas, a Alemanha perdeu muito, né? A Europa também arrasada, que a gente pode observar a Europa arrasada com a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente vai ver também outra coisa importante, a Alemanha
já falei, né? O único país imperialista não colonial. Uma coisa importante que o autor destaca é que a Alemanha ela teve grandes dificuldades de fazer anexação de territórios, ou seja, de fazer valer em grande medida, com excelência, o seu projeto expansionista imperialista, diferentemente dos Estados Unidos, que teve muito mais êxito, a Inglaterra, a própria França também teve dificuldade, mas nem tanto em relação à própria Alemanha. Os Estados Unidos é um exemplo, se o autor coloca aqui, os Estados Unidos é um exemplo clássico. Os Estados Unidos talvez tenha sido o país que mais conseguiu fazer o seu processo imperialista durante toda a história da humanidade. Por quê? Primeiramente ele faz o que? A marcha para o oeste, não é verdade? A marcha para o oeste, ou seja, fazer anexação de territórios para o lado oeste dos Estados Unidos. Nós sabemos que a costa leste foi muito bem colonizada, muito bem povoada, e a dinâmica industrial até hoje dos Estados Unidos está na costa leste, não na costa oeste, né? Embora isso tenha mudado bastante. Então, a marcha para